E se eu te disser que você pode conhecer qualquer pessoa do mundo, desde que você precisa decidir? Sim, exatamente. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 24 anos, eu trabalhava numa multinacional e eu decidi para mim mesmo que iria conhecer o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, para mim, é minha maior inspiração de empresário, de pai, filho e também marido. Então, acompanhem no episódio de hoje do Speak Do, episódio 7, que eu vou falar justamente como que eu conheci o tão sonhado Flávio Augusto. Então, não deixa de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e, claro, também seguir aqui nas redes sociais, ativar o sininho. Como eu sempre falo para você, é um bate-papo tranquilo para a gente poder se conhecer e eu também passar as minhas experiências para você. Mostrar que realmente é possível fazer qualquer coisa quando a gente coloca na mente. É o que eu sempre falo. Tudo começa pela mente. Mas primeiro você precisa decidir se você realmente quer, se você realmente está disposto a poder pagar o preço necessário. Que você sabe, o preço necessário às vezes é muito alto, mas que no final vale sempre a pena. Ação diária, porém, o resultado ao longo prazo. Vamos lá. A maioria das pessoas tem sonhos, mas muitas das vezes acabam trazendo esse sonho como uma fantasia. E a gente sabe que na hora de você realmente colocar em prática é a parte mais difícil. Quantas pessoas falam, eu quero conhecer fulano, eu quero conhecer ciclano, eu quero pertencer a um grupo específico ali, que inclusive hoje em dia o Flávio tem esse grupo específico, mas o que você realmente faz para poder chegar lá? Então, eu lembro muito bem que quando eu li o livro Geração de Valor, lá em 2014, aquele livro explodiu a minha mente. E eu tinha acabado de entrar na faculdade. E aí eu comecei a me perguntar, né, por que que o ser humano ele tem que somente nascer, crescer, fazer uma faculdade, trabalhar em INSS e morrer? E isso foi mexendo muito comigo. Quando você lia o livro, você conseguia sentir aquela intensidade e ver realmente o que o Flávio estava tentando mostrar para as pessoas que estavam lendo. Porque é apresentado isso para gente, porém, você não precisa seguir esse caminho. Tem vários outros caminhos que você consegue seguir, inclusive empreendendo. E foi através dali que eu fui trabalhando a minha mente. Então, foram quase 12 anos, né, para poder ter esse estúdio hoje, para poder ter essa empresa e também criar esse podcast, mas que valeu a pena. Claro que você corre muitos riscos ali durante o caminho, você precisa sempre estar se renovando, mas esse livro ele faz justamente isso. Ele expande a sua mente para que você consiga aplicar de uma forma arriscada, mas ao mesmo tempo que você saia também da zona do conforto. Então, em 2014 eu comecei a ler o livro, entrei na faculdade, já trabalhava numa multinacional, passei para outra multinacional e eu comecei a fazer mais perguntas, a questionar. O questionamento ele é necessário justamente para você entender o porquê que você está fazendo tal coisa e se essa tal coisa que você está fazendo vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Ou seja, sendo intencional nas suas atitudes. Então, aquilo começou a dar um embrulho no estômago, porque você trabalhava para grandes multinacionais, mas ao mesmo tempo você já não pertencia mais àquilo. Já não fazia mais sentido para você trabalhar como CLT, já não fazia mais sentido ganhar aquele salário que eu estava ganhando, VR, e fora isso também, eu passava dificuldade em relação a pegar ônibus, a ir dali direto para a faculdade, chegava em casa às vezes meia-noite e meia, 1 hora da manhã, tinha que escolher se eu ia tomar banho ou se eu ia jantar, para no outro dia acordar 5 horas da manhã de novo, e era exatamente o que está escrito no livro, né? Então, esse livro realmente abriu a minha mente e mostrou que, opa, a vida não precisa ser só isso. A vida pode ser muito mais do que isso. Então, isso modificou a forma como realmente comecei a pensar, e aí que entrou realmente o desejo de empreender. Então, ali para 2014, 2015, eu comecei a ter algumas ideias, colocava essas ideias no papel, não rolava, falava com outras pessoas, não rolava, fazia MVP, que a gente fala, né, que é o mínimo produto viável para você lançar no mercado, não dava certo.
E aquilo foi aumentando, aumentando, aumentando a vontade, e eu não sabia exatamente uma dor para poder suprir, mas já totalmente cansado do modo tradicional. E ali em 2019, eu decidi sair da empresa multinacional que eu trabalhava e fui para o WhatsApp. E como que eu fui para o WhatsApp? É um trabalho meio maluco, mas naquela época eu realmente pude entender. O Flávio, na época, tinha um movimento chamado Geração de Valor, mas que funcionava em cada cidade. Então você conseguia eh, juntar um time de pessoas, vamos dizer ali, com uma comunidade, e através dessa comunidade você espalhar o empreendedorismo. Então, eu moro em Taboão da Serra e eu consegui juntar algumas pessoas para poder discutir sobre ideias do Flávio, o que a gente poderia mudar, o que a gente poderia fazer. E aí, inconscientemente, acabou surgindo uma ideia. Essa ideia ela acabou indo para frente sobre empreendimento e uma pessoa acabou me chamando no Instagram, perguntando se eu queria participar de um evento do Flávio mesmo, que ele fazia todo ano, antes mesmo da Wise Educação, que é o seu grande evento. E eu falei, tá bom, tudo bem. E ali eu me apaixonei definitivamente, porque foi um evento onde pessoas se reuniam com o mesmo propósito, que seria empreendimento, e ali eu comecei a entender o mundo por trás do Flávio. Então, além dos livros, né, além de como ele pensa, eu realmente comecei a vivenciar aquilo, que seria vivenciar com pessoas que tinham o mesmo propósito, que não era mais um maluco na multidão. Porque vamos ser sinceros, quando você começa a se desgarrar da sociedade, a sociedade começa a martelar você, começa a falar que você não pode, não é possível, você é louco. E quando você pertence a uma comunidade, automaticamente você fica mais leve, porque são mesmas pessoas falando os mesmos assuntos. E ali eu consegui participar dessa mentoria, né, vamos se dizer, do Geração de Valor. Cheguei ir até o evento, e nesse evento estava o Rick Chester, estava a CEO, que era a Elisa na época, que é esposa do Ed Alberti, que inclusive é diretor da Wiser e também foi a primeira pessoa a matricular dentro da WhatsApp. E ali, durante um bate-papo, o Flávio chegou, então foi a primeira vez que realmente eu vi ele, mas ainda não consegui falar com ele, porque tinha muita gente, tinha segurança. E aí ele saiu, e nessa ficou a Elisa junto com o Edio. E eu tive a oportunidade ali de poder tirar uma foto com o Edio, e na hora veio na minha mente, por que não pedir uma oportunidade de poder trabalhar na WhatsApp e beber ali daquela fonte? E eu lembro que ele foi super aberto comigo, conversou, bateu um papo, ele falou, faz o seguinte, manda um currículo seu para mim, que eu vou mandar para a franquia responsável perto da onde você mora. E ali passou alguns dias, né? Eu já estava meio esperançoso, passou um mês, 2 meses. Foi quando alguém da WhatsApp, Tabuão, me chamou. Falou, olha, o Edio indicou você e a gente gostaria de bater um papo com você para ver se você tem um perfil para poder entrar aqui ou não. Nessa eu comecei a me tremer inteiro, não sabia como funcionava a parte de pagamentos, se tinha VR, se não tinha. Eu só tinha um sonho, que era realmente poder conhecer o Flávio Augusto. E ali eu peguei, conversei com o pessoal da GE, então eu já estava totalmente garantido, né, entre aspas, antes mesmo de saber a frase famosa do Flávio que estabilidade não existe. Eu comecei a me despedir das pessoas e realmente pedi demissão dessa multinacional. E eu lembro que na época as pessoas, como assim você vai pedir demissão? Você acabou de ser efetivado, você está ganhando mais. Eu trabalhava também com vendas, mas não era uma venda B2C, era uma venda mais B2B, onde você precisaria vender para outras empresas. E ali começou realmente a jornada. Então, na época eu ganhava ali R$ 3.000, tinha um sonho, tinha um objetivo, e eu coloquei na balança. Ou eu me arrisco agora, ou eu não me arrisco nunca mais, porque a oportunidade vai passar e eu não vou conseguir conhecer o Flávio Augusto. Mas mal eu sabia que eu ia me apaixonar e me desgarrar mais ainda do modelo padrão que foi apresentado para mim. Então, eu pedi demissão dessa multinacional, me chamaram de louco, me chamaram de maluco, que eu estava fazendo a coisa errada,
mas segui realmente esse sonho. E aí eu comecei em março de 2019 e também pedi demissão em março de 2019. Só que ali no começo eu entrei na WhatsApp ali no finalzinho de março. Então começou a jornada. E nessa jornada eu comecei a ficar um pouco perdido. Falei, agora, o que eu faço? Não tenho dinheiro, não tenho salário. Fui conversar lá com o pessoal. Eles falaram, aqui é a base de comissionamento. Se você bater a meta, você ganha dinheiro. Se você não bater a meta, você não ganha dinheiro. E aí começou tudo. Imagina você sair de um trabalho que ganhava 3 mil e você tinha VR, você tinha VA, você tinha um conforto, você tinha cadeira de escritório, você tinha notebook, você tinha tudo que CLT mostra pra você, aquela zona de conforto. E eu não tinha nada. Basicamente, eu só tinha um sonho e ali eu comecei realmente a aprender mais sobre o modelo de negócio do Flávio Augusto. Eu comecei a entender como que as pessoas pensavam. E, é claro, quando você trabalha na franquia, por mais que você não esteja ali ao lado do Flávio, você se torna muito próximo das pessoas, porque são pessoas que realmente pensam em crescimento. Conheço pessoas até hoje que trabalham lá e bebem diretamente da fonte, porque são pessoas treinadas, né, pelo Flávio e automaticamente essas pessoas replicam para você todo esse conhecimento. Então, na época eu tinha um gerente, ele replicou todo o conhecimento para mim, conheci um dos meus melhores amigos lá também, e ali ele foi me ensinando, foi me ajudando, foi me forjando, e no começo eu confesso para você, passou 1000 vezes na minha cabeça o porquê que eu fui sair daquela multinacional, o porquê que eu fui me arriscar tanto, porque não sobrava dinheiro no começo, eu precisava aprender, porque até então eu sabia vender para B2B, que seria para empresas, mas não sabia vender para B2C, que seria para clientes diretamente. Não tinha salário, não tinha comissão, não tinha nada no começo. Ainda bem que eu tinha juntado um dinheiro, né? E esse dinheiro eu consegui realmente sobreviver ali durante 3 meses. E aí depois o dinheiro acabou, mas até então eu já tinha entendido o game. Eu já tinha entendido como que o WhatsApp funcionava. E ali eu comecei realmente a aplicar, né, tudo o que eu sabia sobre vendas, mas ainda o que eu tinha bebido diretamente da fonte ali da WhatsApp. Então eu comecei a fazer pesquisa de rua, que era coisa que eu nem sabia como fazer. Então imagina, eu com 24 anos, a flor da idade ali, sem dinheiro, sem nada, ir pra rua, abordar uma pessoa para poder falar. Eu lembro que na época eu tinha uma meta de pegar 10 nomes. 10 nomes, pra mim, era muita coisa. Pra você ver que também entra crenças limitantes. E o quão é difícil você, às vezes, tirar essa crença limitante. Então eu tinha que pegar 10 nomes em 10 minutos. Eu falei, impossível. Eu lembro que eu levei 2 horas para poder pegar 10 nomes. Eu gaguejava, eu tinha medo das pessoas de abordar. Algumas pessoas mandavam eu para outro lugar. Enfim, uma loucura total. Fora os dias de chuva, né, que chovia e você abordava uma pessoa, a pessoa com pressa. Enfim, é realmente ali você botar a cara a tapa. E aí é nesses momentos que acontece tudo isso que você para e pensa, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que realmente é isso que eu quero pra minha vida? Será realmente que vale a pena pagar esse preço para poder conhecer o Flávio Augusto? Bom, você vai saber que valeu muito a pena. Mas no começo foi muito difícil. E aí eu lembro que depois, para poder pegar 10 nomes, eu fazia nem 10 minutos, fazia em 5 minutos. Pegava super rápido porque eu já sabia como dar o pitch de vendas ali para poder abordar a pessoa e também conseguia automaticamente saber como falar para poder pegar esse nome, para poder abordar. Às vezes a gente chamava de puxadinha, né? A gente pegava aquela pessoa que estava conversando já e já mandava ali para a escola, a pessoa já sentava na sua frente e automaticamente você já matriculava essa pessoa. Então, do processo lá de 2014 que eu li o livro até poder conhecer um Flávio, teve muito sacrifício, teve muito risco, teve muito choro também, mas que no final valeu muito a pena. E aí eu vou pontuar para vocês alguns erros que eu acabei cometendo, mas que eu espero que você não cometa, porque quando a gente passa por esse caminho que é difícil, a gente não quer que outras pessoas passem pela mesma coisa. Então eu anotei esses erros justamente para poder falar um por um para você. Primeiro erro: achar que precisa de permissão para poder sonhar grande. Quantas vezes eu
achava que aquilo que eu estava pensando ou até mesmo almejando era errado. Isso porque vinha de uma crença limitante lá no passado, onde você pensava grandioso, as pessoas taxavam você. Falava que aquilo era errado, falava que aquilo não valia a pena ser feito, que sonhar grande era coisa de maluco, mas como eu sempre fui aquela pessoa que gosta de desafios, isso não tomou muito conta de mim, não. Pelo contrário, eu li um livro chamado Sonho Grande, que era do Jorge Paulo Lemo na época, e ele falava a seguinte frase: sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, se você sonhar pequeno e sonhar grande, você precisa sonhar de qualquer forma, que seja grande, que seja tomando riscos. Então, o primeiro erro foi esse, achar que o que eu estava pensando ou sonhando naquele momento era muito grande e até mesmo vendo as pessoas falando que aquilo era muito grande, eu acabava ficando aquela pessoa inibida, baixando um pouco ali a vontade de sonhar e até mesmo fazendo com que isso afetasse a forma como eu ia performar durante uma venda ou até mesmo durante a minha vida. Segundo erro, eu contava para todo mundo o que eu ia fazer. Isso é um erro muito, mas muito comum para as pessoas, às vezes, que são ansiosas, assim como eu era, de querer contar tudo para todo mundo e no final das contas a gente acabar se frustrando ou até mesmo aquela pessoa que você contou acabar desanimando você. Então, antes de você contar qualquer coisa para uma outra pessoa, primeiro faça do seu jeito e aí depois você conta. É aquilo que você não conta, ninguém estraga. Terceiro erro: desistir quando você não vê o resultado durante 30 dias, ou até mesmo 2 meses, 3 meses. Isso é um erro super comum. No começo é a parte mais difícil para você realmente conseguir ter a ascensão. E é por isso que muitas pessoas acabam desistindo. Isso é muito comum, porque o ser humano, principalmente na época de hoje, eles querem dopamina rápida. Então, quando eles não veem o resultado ali em 1, 2, 3, 4, 1 mês, 2 meses, 1 ano, eles acabam desistindo. Aí, o que eles fazem automaticamente? Falam, opa, aqui era confortável. Então, já vem um pensamento antigo do que é confortável e ele tende a poder ir até lá. Ao invés de ele batalhar para poder ir para frente, pelo contrário, ele pega aquele conforto antigo e tenta trazer para a realidade. Então, esse é o terceiro erro e toma muito cuidado em relação a isso. Quando você não vê o resultado, continua persistindo, continua melhorando, continua vendo métricas aonde você pode melhorar. É assim que você vai chegar no seu objetivo final. Se você desistir, você só vai ser mais um na multidão novamente. E é o que eu sempre falo, você só tem uma vida. E dessa uma vida você não vai fazer valer a pena? Você vai sempre voltar para um conforto quando algo for desconfortável? E o quarto erro, muito comum também, é você comparar o seu começo com o meio de alguém. Isso acontece muito. Quantas vezes a gente acaba se comparando o nosso começo com aquele meio da pessoa, né? E a gente fala, nossa, essa pessoa chegou, eu não consigo chegar. Só que saiba, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase. Não tem como eu comparar o Vitor de hoje com uma pessoa que já está, por exemplo, num grupo de mentorias do Flávio, que já faz isso há muito tempo, que já empreende há muito tempo. Então você para e pensa, cada um tem sua fase. Qual que é a sua fase? Respeita o seu momento, porque o processo ele é diferente para cada pessoa. As pessoas podem chegar no mesmo sucesso, de dinheiro, de fama, de impacto, mas o processo sempre vai ser diferente para cada um. Michael Jordan, quando ele chegou no ápice do sucesso dele, ele teve um processo. Já o Kobe Bryant, para poder chegar no ápice do sucesso dele, ele teve também um processo. Então são processos diferentes. Óbvio que os dois chegaram a ter muito sucesso, mas cada um no seu processo. Então, o quarto erro é justamente esse. Comum, porém, que acontece muito. Se comparar com o começo ali da sua trajetória de pessoas que já estão há anos no mercado. Beleza? E bom, depois desses 4 erros comuns que eu acabei cometendo durante toda essa trajetória, eu consegui também anotar 3 passos que vão te ajudar a performar melhor, que vão te ajudar a conseguir sair do plano A ao plano B. Então acompanha esses 3 passos que eu tenho certeza que vai mudar a forma como você começa a agir hoje. Primeiro passo, escreva a meta impossível. Saia do abstrato e já coloca ali no papel. Não pense muito. Pega e faça.
Porque a partir do momento que você fica prolongando esse sonho, não colocando realmente, escrevendo ali no papel, vão passar dias, vão passar meses, vão passar anos e você não vai ter feito nada. Então, teve um sonho? Anota no papel, escreve e já começa a fazer um planejamento de como que você pode agir perante a esse sonho. Passo 2. Faça a engenharia reversa. A engenharia reversa ela é muito famosa em todos os campos, não somente nos negócios, mas também na parte pessoal, na parte profissional. Você vê lá o final do resultado e começa a trazer a valor presente. Então, ao invés de você fazer do valor presente até o futuro, você pega do futuro e traz ali de uma forma, vamos se dizer, que de trás para frente, né? Então, imagina que você já chegou no sucesso, mas o que você fez antes? Quem você se tornou antes? O que você precisou ter feito antes para poder chegar aonde você está hoje? Essa é a engenharia reversa. Você pegar algo do futuro e ir transformando a valor presente. Então, cheguei a ser um empresário de sucesso, mas eu precisei mudar atitudes, eu precisei quebrar crenças limitantes, eu precisei me tornar uma nova pessoa, eu precisei me desgarrar de alguns familiares e amigos, e assim você vai realmente fazendo essa engenharia reversa, justamente para poder chegar no objetivo final aqui, que no caso é ser empresário, ser um atleta, ser um artista, enfim, realmente naquele seu sonho. E o terceiro passo, não menos importante, começa a executar o seu plano. Sim, exatamente. Você já escreveu no papel, você já fez a engenharia reversa, agora começa a executar. Como que você executa? Estudando, colocando em prática, vendo vídeos, acompanhando pessoas que já chegaram no seu objetivo. Então, começa a realmente executar. É o que eu sempre falo, você começa e depois você vai melhorando. Se você vê um episódio do Speak Do primeiro, eu comecei dentro de um quartinho, não tinha fone, não tinha nada. Então, hoje eu pude me permitir, depois de muito trabalho, de poder comprar algumas coisas que vão realmente ajudar o podcast, mas eu só comecei. Então, executa. Começa a fazer aquilo que você colocou no papel, faça a engenharia reversa e automaticamente já aplica isso na sua vida. Você vai ver que nesses 3 passos que você fizer, muita coisa já vai mudar. E aí depois é questão de você manter o hábito, ou seja, manter a constância mesmo de todos os dias fazer as mesmas coisas. Estudar, se planejar, executar. Estudar, planejar, executar. É impossível uma pessoa que faça isso todos os dias não cresça. É impossível uma pessoa que faça isso todos os dias não consiga chegar realmente aonde quer. Beleza? E bom, depois de poder ter explicado tudo isso para você, os 3 passos, os erros que eu cometi, vou falar como que eu conheci ali o Flávio Augusto. Então, depois de quase 5 meses fazendo matrícula, apanhando o dia a dia ali debaixo de chuva, debaixo de sol, né, vendo pessoas falarem de mim, falaram que não ia conseguir, falaram que esse sonho era impossível, que eu jamais conseguiria chegar no meu objetivo, eu consegui bater 10 matrículas na semana. Na época, a WhatsApp fazia bastante bonificação para pessoas, no caso nós, vendedores ali, para poder conhecer o Flávio. E eu lembro que era começo de ano que ele fazia a Wise Educação, que também fazia o Powerhouse e também aquela mentoria de geração de valor. E eu lembro que o meu gerente chegou em mim e falou assim, você realmente tem um sonho de conhecer o Flávio? Eu falei, sim, tenho. Então você vai ter que fazer 10 matrículas essa semana para poder conhecer ele. E aí foi a missão impossível. Eu tinha um pouco de conhecimento ainda, mas o que realmente valeu a pena foi o esforço. Naquele momento eu não pensei em técnica, naquele momento eu não pensei em como que eu ia fazer, eu só fiz. E literalmente as coisas foram surgindo. Um cliente começou a indicar para um outro cliente, e aí teve uma hora que eu fechei 2 matrículas que a gente chamava de dobradinha, depois fechei mais uma, depois fechei mais outra, e aí dando o meu jeito, prospectando na rua, realmente fazendo acontecer. E eu lembro quando eu bati 10, eu falei, uau, eu consegui. Eu consegui. Um sonho de 2014, até me arrepia, um sonho de 2014, eu vou realmente conhecer o Flávio Augusto. A pessoa que me inspira, a pessoa que mudou minha mentalidade, a pessoa que através de um livro mostrou para mim que é possível chegar aonde você quiser. Então, depois de muita batalha,
Meu olho até enche de lágrimas, parece que eu tô vivenciando isso novamente. Eu realmente consegui. Então, foram riscos, foram comentários que eu tive que passar por cima, foram desprezos, foram pessoas falando que eu não ia conseguir, medos internos também, crenças limitantes que eu acabei quebrando, de você... Pensa comigo, você pegar uma pessoa na rua. Eu moro... a WhatsApp, tá bom? Ela ficava na praça do Taboão. Então você chegar lá, conversar com uma pessoa do nada, às vezes a pessoa tava dormindo no banco da praça, literalmente. E você pegar essa pessoa, conversar com ela, instigar ela, trazer ela pra escola, matricular ela, e essa pessoa depois te agradecer, falando obrigado por ter mudado a minha realidade, porque eu já queria fazer inglês há muito tempo, e você conseguir fazer isso, não tem preço. E ainda mais por cima conhecer o Flávio, aí não tem preço mais ainda. Então, bati essa meta de 10 matrículas, e eu lembro que eu fui lá na Avenida Paulista, na sede do meusucesso.com, que é a plataforma ali do Flávio, como se fosse a Netflix, voltada ali para empresários. E eu lembro dele chegando. O Flávio é alto, é uma pessoa alta. E ali eu olhei para ele. E sabe quando você vê o seu sonho se tornar palpável? Você fala, caramba, eu consegui. Eu li o livro, eu corri atrás, eu pedi demissão, eu entreguei um currículo pro diretor dele, eu bati as metas, eu corri riscos, fiz diversas coisas. E agora eu tô de frente com ele. Eu lembro na época que eu comecei a me tremer inteirinho. Comecei a me tremer. Não chorei, mas por dentro eu tava literalmente chorando e tava muito feliz. Porque foi algo realmente grandioso na minha vida. E mostrou pra mim que tudo é possível. Tudo que eu pensei em algum momento, hoje em dia eu tenho ou consegui. Tudo. Exatamente tudo. Principalmente ali ter conhecido o Flávio. Que ali abriu portas para mim para outras realizações. Então não foi somente o fato de ter conhecido o Flávio, que para mim, claro que foi grandiosíssimo, né? Você conhecer aquela pessoa, apertar a mão dela e ver que é uma pessoa super simpática, ver que é uma pessoa que ele chegou ali justamente porque ele foi humilde de poder aprender, ele foi humilde de ir na contramão e você de perto ver uma mentoria dele de graça, né? Só porque você bateu uma meta, que já é muita coisa, e você poder beber ali da fonte. E aí, fora isso, isso foi somente a meta, tá? Mais pra frente eu conto pra vocês também quando eu virei gerente, e ele me entregou a placa ali de gerente júnior da WhatsApp, que aí eu conheci ele pela segunda vez. Conheci também o Mário Magalhães, que trabalha com ele, que inclusive foi o primeiro chefe dele, há muito tempo atrás, antes mesmo de ele criar a WhatsApp, e o Mário chegar em você, Vitor, parabéns. O Vitor teve uma ascensão. O Vitor conseguiu passar pelos desafios e hoje ele está aqui, recebendo esse prêmio. Do próprio Mário Magalhães e depois, em seguida, do Flávio Augusto. Então, assim, foi uma quebra de barreiras absurda, mas mostrando para você que é possível. Então, encerramento final aqui as metas estão aqui para serem batidas. O impossível, ele só é impossível até você ir lá e fazer acontecer. E aí ele se torna possível. Então, não deixa ninguém falar pra você que você não consegue. Não deixa ninguém apontar o dedo pra você e te diminuir. Não deixa ninguém olhar pra você e diminuir os seus sonhos. Porque isso aconteceu comigo. Acontece até hoje. Quando eu montei tudo isso daqui, é pequeno, mas quando você vai contramão da sociedade, as pessoas vão criticar. As pessoas vão falar. E aí a questão é, o quanto você está disposto a realmente a pagar esse preço? A dar a volta por cima. Não ligar para comentários do que estão falando. Porque, de verdade, pessoas para poder falar mal de você vai ter um monte. Pessoas para poder apontar o dedo para você vai ter de monte. Mas quem realmente tem a capacidade de pagar o preço assim como você pagou para poder chegar no seu objetivo? É muito difícil. É muito difícil. Então, leia, estude, aplique cada coisa que você fizer para o seu projeto. Fique até altas horas para poder realmente aprender, estudar, entender sobre o seu projeto. Batalhe para os seus sonhos, durma tarde, acorda cedo. É um período, mas que você vai ver que no final vai dar certo. O processo ele é tão importante
quanto o resultado final, porque o processo ele forja você, o processo ele molda você e faz com que você se torne uma pessoa melhor, beleza? Então, esse foi o Speak Do podcast de hoje, falando sobre como eu conheci o Flávio Augusto. Não deixa de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar, de mostrar para outras pessoas também que é possível. Não deixa também de entrar na nossa comunidade Speak Do. Lá eu falo sobre livros, séries, coisas do dia a dia para realmente fortalecer a sua mente, o seu corpo, a sua alma, com técnicas de vendas, com devocionais ali diários e também todo o aprendizado que eu tive ao longo desses anos.